Preciso falar agora sobre um ex-jogador do Galo que certamente vai render dinheiro e alto, possivelmente na metade do ano. O atleticano vai ser lembrado do Alisson, atacante hoje com 20 anos de idade, que foi vendido pelo Atlético para o Shakhtar Donetsk por 14 milhões de euros. O Alisson segue deitando e rolando no futebol europeu. São 20 jogos, 6 gols e 7 assistências na atual temporada, os últimos 2 gols marcados em uma partida da Conference League no meio de semana. O Shakhtar venceu o AZ Alkmaar por 3-0, ficando bem perto da classificação para a semifinal. E 2 desses 3 gols foram marcados pelo ex-atleticano. O terceiro gol foi anotado por Pedrinho, ex-jogador do Corinthians e do próprio Atlético. Diante dessa ótima fase do Alisson, dá para cravar que ele terá propostas altas na metade do ano. Cheguei a contar algumas semanas atrás que houve um clube da Premier League que ofereceu ao Shakhtar 32 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus em janeiro. Na oportunidade, o time ucraniano recusou a proposta. Já está se desenhando a possibilidade real de ofertas altas na metade dessa temporada, com a lembrança de que o Atlético tem direito a 15% do valor de uma venda futura. Descobri quanto o Corinthians cobra de 11 clubes brasileiros que viraram alvo de processos na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Sim, nas últimas horas o Corinthians levou 11 times da Série A, B e C para os tribunais, cobrando 35 milhões de reais por conta de uma série de pendências relacionadas a vendas de atletas, a não pagamento de jogadores, entre outras coisas. Bora falar sobre os times e depois explicar em detalhes essa situação. São 8 times da Série A: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Curitiba, Vasco, Botafogo e Bahia. 2 times da Série B, Ponte Preta e Sport, além do Santa Cruz na Série C. Vou repetir: a dívida total desses clubes para com o Corinthians é de 35 milhões de reais. E o presidente Osmar Stabile, que tem tentado colocar em ordem todos os pagamentos e pendências do Timão, decidiu levar o caso à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é a justiça específica para debater esse tipo de caso envolvendo times de futebol no país. Justificativa do presidente é: estou pagando todas as pendências deixadas para mim. Foram 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres, 40 milhões de reais para o Matias Rojas, negociação de que pode chegar até 48 milhões de reais pelo Garro, e só os outros clubes que não me pagam. Então, já que é assim, vamos colocar tudo em pratos limpos, e o Corinthians optou por fazer essa cobrança na Câmara Nacional de Resolução e Disputa. Só para completar sobre o Timão, contar que foi realizada uma auditoria interna no clube, referente a 2025, que identificou a ausência de quase 300 mil reais no caixa alvinegro. Foram, para ser mais precisos, 294 mil, entre 17 de janeiro e 11 de julho. Importante registrar que a maior parte desse período teve Augusto Melo como presidente. A saideira sobre o Timão em relação a esse tema: Comissão Ética do Corinthians recomendou de forma unânime a expulsão do ex-presidente Andrés Sanches. Vamos lá, vamos começar, né, com algo bizarro, mas vai ficar pior daqui a pouco, tá? Com relação ao que o Hulk falou. Mas vamos começar sobre essa notícia aqui, ó. O Lucas Bretas falou o seguinte: Galo tem 16,6 de aproveitamento como visitante nesse início de Brasileiro. 1 vitória e 5 derrotas. Número é ainda pior que os de 2024 e 2025, edições em que o clube brigou contra o rebaixamento, tá? Então, assim, gente, algo precisa ser feito. Óbvio, no Atlético sempre, né? Porque a pior notícia, né, é sempre a próxima. Esse aproveitamento é algo ridículo. Não é culpa só do Barba, é culpa, obviamente, de um elenco mal montado, mais uma vez. Até reformularam, ok, jogadores que precisavam sair, saíram. Chegaram alguns jogadores que alguns ainda não conseguiram vingar. Mas, assim, você ainda olha para o banco do Atlético, para o elenco do Atlético, e vê que foi pouco, né? Foi pouco. Foram perdendo a mão, errando feio ao longo dos últimos anos com relação à montagem de elenco, que chegou naquele elenco bizarro do ano passado. E aí você faz uma reformulação e continua ruim. Então a verdade é, o Atlético tem um elenco fraco, né? O Barba ainda não conseguiu também se encontrar no Atlético, fez 2 bons jogos, mas agora os últimos 2 aí, na Sul-Americana e no Brasileiro, perdeu os 2, jogando muito mal. Então, assim, jogadores têm que se explicar dentro de campo. Então a situação realmente é complicada, o Atlético não consegue fora de casa. É o adversário Coritiba, por exemplo, final de semana vai enfrentar o Atlético, tem que rir à toa, como diria a música, né? Do Fala Mansa. Mas eu tô rindo à toa.
porque é um adversário que não bota medo em ninguém. Né? Esse Atlético hoje é um adversário que não bota medo em ninguém. Vou receber o Atlético Mineiro, nossa, que alegria. Eu posso ser o Ibis, eu posso ser o pior time do mundo. Esse aí não bota medo em ninguém, não. Eu vou ganhar, com certeza. Todo mundo ganha deles. Por que eu não vou ganhar? Não é verdade? Então, assim, jogadores também tinham que ter um mínimo de vergonha na cara, né? Porque, mais uma vez, contra o Santos, uma partida péssima e o time entregue dentro de campo. Parece que os caras não estão nem aí. Então, realmente é uma situação preocupante. Por isso que eu volto, né? 14 de 45. É rezar para dentro de casa o time continuar vencendo os seus jogos para que a gente, pelo menos, não caia para a segunda divisão. Porque a turma lá parece que quer colocar a gente na segunda divisão de tudo quanto é jeito, né? Impressionante. A mudança de esquema, a forma de jogar e tudo. O Santos fez um gol na gente com a defesa toda aberta, de contra-ataque com a defesa exposta. É inacreditável, né? Mas enfim, comenta aí. Bom, pessoal, seguinte, vamos lá. Vamos falar agora sobre Everton Cebolinha. Eu vou colocar na tela para trazer a notícia, né? Tá aí o Everton Cebolinha, 30 anos, avaliado em 7 milhões de euros. Tem contrato se encerrando no final desse ano com o Flamengo. A informação é do Rap Show. Segundo o Rap, o Atlético monitora a situação do Everton Cebolinha, tem interesse, tá, na contratação do Cebolinha, mas não existe ainda negociação, não existe nada avançado. Existe o interesse, o Atlético está monitorando essa situação, ok? Beleza. Agora, tem uma questão importante. Primeiro, né, tem mais clubes interessados. 2 que a gente já sabe. O Grêmio, ele surgiu no Grêmio, tem interesse. E o Corinthians, tá? Tem matérias aí que o Corinthians também tem interesse no Everton Cebolinha. No meio do ano, ele poderia deixar o Flamengo? Sim, mas aí tem que pagar uma compensação para o Flamengo. E eles, como é um time que tem muita grana, para eles você chega lá com 2, 3 milhões, duvido muito que eles liberam para um clube brasileiro, tá? Então não acho, a não ser que chegue no meio do ano. O Atlético e o Flamengo, por exemplo, não estão disputando as mesmas coisas, vamos dizer assim. O Atlético só disputa uma Sul-Americana, o Flamengo é Libertadores, aí no Brasileiro o Atlético não disputa mesmo. Aí eles pegam e falam assim, quer saber? Então, beleza, pro Atlético não disputa as mesmas competições que eu, beleza. Agora, mesmo assim, o Flamengo não costuma liberar, né? Eles fizeram investimento alto, inclusive, no Cebolinha, né? E ele tá lesionado lá, ó. Já tá lesionado lá, né? Mas fizeram investimento aí mais de 16 milhões de euros, né? Lá em 2022. Então, né, não vão recuperar o que eles investiram, mas é um jogador aí que interessa ao Atlético, interessa ao Corinthians, ao Grêmio e outros clubes também, tenho certeza, ainda mais saindo de graça do Flamengo. Você pode, no meio do ano, assinar aí com ele um pré-contrato e aí ano que vem ele chega de graça. O Atlético pode fazer isso, né? É o que o Atlético pode fazer com alguns outros jogadores também aí interessados, né? Que o Atlético tem interesse. Mas o Everton Cebolinha, nesse momento, a informação é: monitora, né? Sonda e monitora, como diria a música. O Atlético monitora a situação, tem interesse e vamos aguardar se em breve vai buscar a contratação aí do Cebolinha. Você acha que o Atlético precisa do Cebolinha? Eu acho que é aquilo. Não dá para trazer o Cebolinha e não trazer o zagueiro que a gente precisa, o primeiro volante, né? Um meia. Eu acho que um meia armador a gente precisa mais. Que alguns deixem o Atlético, né? Alguns meias deixem o Atlético e que chegue um meia armador top no Galo. Eu acho que a gente precisa muito mais do que o Cebolinha, mas seria bem-vindo, tá? Eu acho que seria bem-vindo. Eu acho que jogaria nesse time do Atlético tranquilamente. O que você acha? Comenta aí. Vamos lá. Hoje o Hulk postou uma foto da nova Academia do Galo. A gente trouxe até uma entrevista exclusiva aí com o Rafael Menin, tá aqui no Shorts, aqui no canal, né? Vale a pena você acompanhar. E aí, olha só, você olha e fala, pô, então não tem nada demais, Beto. O que foi que você tá nervoso aí? Olha o que ele colocou aqui embaixo, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Ele escreveu o seguinte, postou lá nos stories: focar e trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil. Então vamos escolher o caminho mais difícil. Então ele está criticando aqueles que, obviamente, estão criticando aí o Atlético, o time, ele, né? Principalmente ele, eu acredito. Aí vamos lá. Vamos responder isso. Tudo bem, assim, tem que ter calma também, né? É um dos maiores ídolos da história do Atlético. Ele sente quando o Atlético pede, eu tenho certeza disso, né? Ele não fica nem aí. Se o Atlético perde ou ganha, ele tá nem aí. Eu não acho. Só que o Hulk tem que entender uma coisa, tá, Hulk? Que é o seguinte: o Atlético teve uma semana em que ele perdeu para o Puerto Cabello da Venezuela, que até então era o 9º colocado do campeonato venezuelano, tá?
Ele já perdeu para essa equipe de 2-1, sendo que poderia ter sido 4-1, 5-1, porque o Puerto Cabello da Venezuela perdeu o gol demais, ok? Beleza. Aí depois o Atlético enfrenta o Santos, que não é um dos principais times do Brasil hoje, tem o Neymar e só, né? É um time fraco, é um time que não disputa título esse ano aí no Brasileiro pelo menos. Copa sempre a gente, né? Mas, enfim, é um dos times mais fracos, dos times grandes hoje é um dos mais fracos. E o Atlético fez uma partida patética, bizarra. E o gol do Santos, quem começou a construir, a criar a jogada do gol do Santos, foi você, Hulk. Foi você. Aliás, no SofaScore, a sua nota, Hulk, foi 5,6. A pior nota do jogo. Tá aí, ó, tá aí. Foi a pior nota do jogo, 5,6. Sabe? Fez uma péssima partida, contribuiu pro gol do Santos. Então, Hulk, com todo respeito e admiração, porque é um grande ídolo, mas essa não é a melhor hora para dizer porque criticar é sempre mais fácil. Como assim? O time perde 2 jogos para times fracos na semana, com apresentações patéticas, e a gente não pode criticar porque é mais fácil. O que a gente deveria fazer então, Hulk? Não, só se então a gente colocar o short, o meião, a chuteira e jogar. É só se a gente tiver que fazer isso. Porque, sinceramente, o que mais nós podemos fazer quando vocês apresentam um futebol ridículo? E olha que contra o Puerto Cabello você nem estava, né? Nem estava, mas o time foi muito mal. E aí no jogo seguinte você estava e a nota tá aí, ó. A nota tá aqui, ó. 5,6, nota vermelha. Eu vejo os jogos assim, não é tão fácil assim ver notas vermelhas, não, de abaixo, sabe? Nota muito ruim e tá lá. Foi o pior jogador da partida. Então eu acho assim, nós estamos certos de cobrar, a cobrança tem que acontecer e vocês têm que ouvir e têm que realmente trabalhar para sair dessa fase, né? Conversar e tudo, trabalhar para sair dessa fase agora. Em uma semana, Puerto Cabello, Santos, 2 derrotas. A gente não pode criticar, que criticar é mais fácil. Eu acho que elogiar é que vai ser difícil. Porque, de fato, criticar é mais fácil mesmo. Elogiar é impossível. Porque se alguém consegue elogiar alguma coisa depois dessas 2 derrotas, Hulk, olha, essa pessoa tem que tirar o chapéu para essa pessoa. Se alguém conseguiu ver algo positivo essa semana, realmente essa pessoa tem que tirar o chapéu. É um gênio. Porque hoje, realmente, de fato, criticar tá muito fácil. Porque é justamente o que vocês merecem. A crítica. As críticas, né? Não a crítica. As críticas. São várias críticas a serem feitas. E para finalizar, o Hulk até disse aqui no final, né? Então vamos escolher o caminho mais difícil. Eu não sei se é o caminho mais fácil, mais difícil. Eu só sei que o caminho agora, o melhor caminho é jogar bola. É jogar bola, tá? Porque nada do que for dito vai conseguir amenizar ou ter a razão. Não, ele tem razão. Não. A única razão vai ser dentro de campo, jogando bola, provando que, ó, vocês estão errados aqui, ó, o time tá jogando bola. É isso que a gente espera. Essa semana temos o Juventud de las Piedras. Eu não sabia que existia esse time em casa, né? E depois o Curitiba fora. E aí, vai ser mais um time, mais um jogo em que fora de casa o Atlético perde para todo mundo? Vai conseguir vencer o Juventud de las Piedras em casa? Eu não tenho a menor certeza disso. Eu não tenho a menor certeza. Eu não tenho nenhuma confiança, porque é o que vocês mostraram pra gente nessa semana. Não conseguiram vencer um time da Venezuela, o 9º colocado, e fizeram uma partida péssima contra o Santos. Então, é hora de jogar bola, tá bom? Isso é a minha opinião, né? É isso que eu penso. Quero saber o que você pensa. Comenta aí, deixe nos comentários se você concorda comigo ou não. Deixe nos comentários, deixa o like no vídeo aí, né? Se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações